Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Hoje nós iremos falar do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, do capítulo número 19. O capítulo 19, ele trata justamente da crucificação de Jesus, na verdade, da tortura que Jesus ele sofreu antes de morrer e de ser crucificado. Nós vemos que primeiro o escritor João, ele começa a falar de como Jesus ele foi preso, né? No capítulo anterior fala da prisão de Jesus, mas no capítulo 19 ele fala de como ele foi torturado. A Bíblia diz que Pilatos pegou Jesus e o açoitou. Nós não temos uma noção assim de quantos açoites foram, porque há várias pessoas que dizem coisas diferentes, porém, né, a base é que ele sofreu, o açoite judaico era 39 chibatadas, a gente sabe disso, né? Então Jesus pode ter chicoteado 39 vezes pela forma de como os judeus açoitavam, né? Os povos, né? E assim as pessoas que eram consideradas criminosas. Então eles açoitavam 39 vezes, só que Roma tinha o seu modo de açoitar, então varia de 50 a 200 açoites, a gente não tem essa noção. Então, esses açoites eles eram para torturar de fato, para que o criminoso ali sofresse bastante. Então, imagine ali 200 chibatadas, né, fora o açoite judaico. Como era o chicote que Roma açoitava, né? O chicote que Roma açoitava, ele tinha tiras de couro. Nessas tiras de couro, as pontas do chicote variavam de 2 a 4 fios, né? Tiras de couro. E nessas tiras de couro tinham pedaços de chumbo, daquelas bolinhas de chumbo, aquelas esferas, né? Tinham também ossos de animais que eles penduravam na ponta, para que quando desse a chicotada, a tira do couro também saísse, né? E ele causava um ferimento bem mais grave, mais pior, e mais que pudesse torturar a pessoa antes de ser crucificada. E a Bíblia diz que ele pega Jesus, açoita Jesus e coloca em Jesus uma coroa de espinhos. Olha, essa coroa de espinho também era uma forma de tortura, porque essa coroa de espinho, os espinhos eram grandes, e quando se colocava, feriu a cabeça de Jesus e torturava também, até porque a gente de vez em quando vê um espinho pequeno, a gente fica incomodado. Imagina com espinhos que eram bem grandes, era colocado na cabeça de Jesus, né? E também de uma forma de zombaria, né? Porque a gente vê que Pilatos ele pega e veste Jesus de uma veste de púrpura, porque eram vestes reais, né? E essas vestes eram justamente para que o povo pudesse zombar de Jesus, né? Tanto que no versículo 2 ele diz, e diziam, salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Ou seja, era uma forma de escarnecer. Na verdade, Jesus aqui está sendo humilhado, sendo torturado de uma maneira cruel, como um criminoso, né? Nós vamos ver lá na frente que 2 ladrões também, eles tinham sido crucificados da mesma forma que Jesus. Então, essa era a forma que Roma torturava, né? E essa foi a forma que Pilatos torturou o próprio Jesus Cristo, né? E nós vemos que Pilatos, ele, a certo momento, ele pensa que ele está no controle de tudo, e ele mesmo diz em vários momentos que não via motivo de crucificar Jesus, porque não tinha crime que pudesse fazer com que Jesus fosse morto. Barrabás era salteador, a palavra diz que Barrabás é salteador. Os 2 ladrões da cruz, que estavam à direita ou à esquerda, eles estavam sendo mortos pelos seus crimes, eles estavam pagando por aquilo que eles estavam fazendo. Mas Jesus, o próprio Pilatos, diz que não via nele nada que pudesse ali condenar a morte. Mas a Bíblia diz que quando Pilatos fala isso, os judeus falam, olha, se você não crucificar esse homem, você não é amigo de César. Então ele tinha um certo medo, então acabou crucificando e matando Jesus. Porém, Pilatos, ele acha que tem poder sobre Jesus. Ele fala, olha, tu não vai dizer nada, tu não sabes que eu tenho poder para te matar e para te soltar? Só que Jesus, naquele momento ali, ele olha para Pilatos e fala, Pilatos, nenhum poder tu terias contra mim, se do alto não te fosse permitido. Ora, no versículo anterior ele fala, olha, o meu reino não é desse mundo, porque se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus anjos, meus servos, para que eu não fosse morto. Porém, o meu reino não é daqui. E agora
ele lança outra pérola, né, para Pilatos e diz: olha, Pilatos, nenhum poder tu terias contra mim e sobre mim se do alto não te fosse permitido. Ou seja, em João 10 ele fala: olha, eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la, né? Então, essa é a forma como Jesus ele vai sendo crucificado, vai sendo açoitado, vai sendo ali postar o vitupério, as escárnios, as bofetadas, e ele está calmo naquilo que ele está fazendo. Ele está dizendo: olha, isso aqui tudo está acontecendo porque meu pai permitiu. Isso aqui tudo está acontecendo porque no plano de Deus isso já foi arquitetado. No plano de Deus isso já era previsto. Então eu só estou cumprindo aquilo que o próprio Deus já me enviou a fazer. A ser obediente até a morte, morte de cruz. É o que Filipenses fala. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus sabia que ele estava ali apenas cumprindo aquilo que o Pai já tinha determinado para que ele fizesse. Então, ele vai falando disso, né? E Pilatos, desde então, procurava soltá-lo. Então, Pilatos não via nele crime algum, então tentava soltá-lo. Então, nós vemos que Jesus ele vai agora para a cruz, né? Depois de ter levado a cruz, depois de carregar, alguns dizem que a cruz ela tinha cerca de 50 quilos, né? Então era um peso muito pesado, sabe? Hoje um cimento é pesado, mas não uma cruz, né? Então, nós vemos que Jesus ele vai sendo crucificado e nós vemos que aqui pelo menos 4 profecias elas são cumpridas no capítulo 19, né? A primeira profecia fala a respeito das vestes que dividiriam as vestes entre si. Essa é a primeira profecia que se cumpre. A segunda profecia é quando Jesus, né, disse: tenho sede. Era uma profecia que estava se cumprindo. A terceira profecia fala a respeito dos ossos de Jesus que não foram quebrados. Isso também era uma profecia, né? E a quarta profecia fala sobre quando o soldado ali transpassa Jesus na costela e sai sangue e água. Então essa profecia também ela estava se cumprindo. Nós vemos que aqui, não quero me ater às profecias que estão se cumprindo, mas e a maioria delas está no livro de Salmos, mas aqui no versículo 30, que é a base do porquê Jesus morreu, do porquê Jesus passou o que ele passou, do porquê Jesus sofreu o que ele sofreu, do que ele padeceu e porquê que ele fez tudo aquilo, né? Ele poderia mesmo não ter feito nada disso. Porém, a Bíblia diz que quando Jesus toma o vinagre, ele disse: está consumado. Essa simples palavra é basicamente o porquê que nós hoje cremos o que cremos, o porquê que nós andamos da maneira que andamos, porquê que nós cremos na palavra de Deus, porquê que nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porquê que nós somos cristãos, porquê que nós seguimos a Cristo, porquê que nós largamos tudo que nós temos, tudo que nós sonhamos para viver uma vida com Cristo. Essa palavra do grego quer dizer tetelestai, quer dizer está consumado, está pago, está cumprido. Isso significa dizer que Jesus ele veio cumprir um propósito, e esse propósito significaria morrer pelo seu povo. Era um sacrifício que tinha como propósito de cobrir, né, um sacrifício propiciatório. Era um sacrifício que tinha o propósito de salvar, de libertar, de comprar. Então, quando Jesus disse está pago, ele está dizendo eu comprei. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo a missão foi cumprida, o preço foi pago. Então, quando Jesus disse está pago, e a Bíblia diz que a escritura de dívida que nós tínhamos, Jesus aniquilou na cruz. Então, essa escritura de dívida que nós tínhamos, nós não temos mais. Por quê? Porque um dia Jesus morreu pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, Jesus morreu. Então, o salário do pecado é a morte. Então, esse salário já foi pago. Jesus pagou esse salário por nós que somos pecadores, né? E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque um dia um santo morreu para que muitos pecadores fossem santos, fossem chamados de santos. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, o propósito da morte de Jesus era justamente morrer pelos nossos pecados, para que nós andássemos em novidade de vida.
O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, assim, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Porque Cristo morreu a seu tempo, para que nós, mesmo sendo pecadores, pudéssemos ser reconciliados com Deus. E a Bíblia diz que Deus entregou o seu Espírito, né? E morreu, expirou. E Jesus aqui morre, ele morre nos dando a plena convicção de que tudo aquilo que ele fez, aquela morte, não somente a dor, não somente os escárnios, mas tudo aquilo tinha um propósito. E era salvar uma humanidade perdida, era reconciliar uma humanidade que estava longe do Pai, era trazer de volta aquilo que havia sido perdido, que era a intimidade com Deus. E no versículo 38 vai falar sobre 2 discípulos que Jesus tinha de maneira oculta. Na verdade, Nicodemos, há pouco tempo Jesus tinha falado com Nicodemos, né? Na verdade, há pouco tempo, no capítulo 3 de João, Jesus fala com Nicodemos e tudo indica que Nicodemos se converteu e creu naquilo que Jesus falou. Porque agora ele está aqui ajudando José de Arimateia a preparar o corpo de Jesus para morrer, ou para ser sepultado, na verdade, perdão. Então, 2 discípulos que diz que eram chamados de discípulos ocultos de Jesus, que é José de Arimateia, que tinha muito dinheiro, e Nicodemos, que era chefe da sinagoga, príncipe dos judeus. Agora ele que mostra que ele realmente se converteu e que ele creu naquilo que Jesus pregou. Então que Deus possa abençoar a nossa vida e que até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. Amém.